Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido vários e-mails pedindo vídeos sobre personalidade histriônica versus personalidade borderline e outros tipos também de transtornos de personalidade, né? O que a gente tem que entender é que tudo pode parecer muito igual, né? Se você lê no Google, se você lê sobre as características desses transtornos. Então, realmente é preciso um especialista para estar pegando as nuances, certo? Para conseguir um diagnóstico correto. Então, não se diagnostique, né? Porque realmente, às vezes, pode ser muito parecido. Eu acho que você tem que ter essa percepção, levar isso para o seu terapeuta e falar: olha, acredito, me encaixo muito nisso, né? E aí, junto com ele, você vai explicar no que você se encaixa e vocês vão rever tudo isso, certo? Então, por exemplo, um tipo de personalidade muito confundido com borderline é a histriônica, né? Como é que a gente poderia falar de diferenças, né? A histriônica, ela tem um mecanismo que seria um mecanismo de sexualidade muito grande. E até coloco a palavra mecanismo aqui porque é usada essa sexualidade para uma espécie de sobrevivência. Quando eu falo uma espécie de sobrevivência, é um poder de sexualidade que ela sabe que ela tem e ela usa isso para conseguir se encaixar e para conseguir ter o olhar do outro, certo? Então é muito ligada essa questão realmente da hipersexualidade na histriônica. Existe um cuidado muito grande em relação ao físico, à cobrança física, né, que ela mesma se faz, e a estar sempre muito perfeita para gerar essa atração, principalmente aqui, se a gente fala, por exemplo, de uma mulher histriônica, ela usa essa sedução como arma para conseguir a atenção dos homens, tá? Aí eu já colocaria uma diferença com o borderline, né? A diferença de que a histriônica ela é muito mais, ela aceita muito mais esse poder de sedução que o border já diz que não existe nele, né? Que ele não tem. O border se declara sempre muito feio e às vezes o borderline pode ter alguns têm realmente essa reação histriônica de exagerar um cuidado para tentar amenizar essa sensação de que eu sou feio, eu não sou visto, certo? Então eu acho que a forma como isso é encarado já é uma grande diferença. Quando a gente fala do transtorno paranoide, né? Existe, no transtorno paranoide, a pessoa tem, ela pode ter são diversos tipos, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, obviamente, a paranoia é o grande, é o que está o tempo todo cutucando a pessoa, né? Então, em relação à comparação com o border, a gente vai perceber que no transtorno paranoide, essa pessoa tem essas desconfianças em relação a, por exemplo, o parceiro, né? O tempo inteiro. Isso não vai passar, certo? No border você pode falar para mim, mas o border também tem, quando ele se vincula com alguém, isso é o tempo todo. Ok, ele tem essa desconfiança o tempo todo, porque o borderline tem essa falta de confiar no outro, certo? Só que ele vai ter momentos onde essa paranoia realmente vai entrar a fundo e vai permanecer durante um pouco tempo e isso vai regredir, certo? Ele não convive com essa paranoia diariamente. Então, esse é um ponto muito importante, tá? A gente não vê no borderline essa paranoia fixa o tempo inteiro. Ela é causada por estresse, por separações, principalmente por separações, mas muitas vezes questões de trabalho ou questões de estresse.
E um rompimento, né, pode levar a essa paranoia e aí pensamentos obsessivos, pensamentos fixos, certo? Então, essa é uma diferença que eu acho importante, tá? No transtorno, por exemplo, esquizoide, a gente pode falar, poxa, o borderline introvertido, ele tem muito do esquizoide, porque o borderline introvertido é aquele perfil que vai se voltar muito para dentro dele, né? E ele vai evitar um vínculo, muitas vezes, já com medo de ser rejeitado. Então, para não ser rejeitado, ele já fala: opa, eu vou ficar aqui na minha, porque se eu não fizer um contato, se eu não fizer um vínculo, eu não tenho como ser deixado. E ele vai criando essa solidão, né? Como forma de proteção, certo? Diferenças. No esquizoide, existe um prazer por essa solidão, é uma escolha, não é uma fuga para não ter um vínculo e não se machucar. Ele não vê a real importância desse vínculo. Então, vejam que é uma questão totalmente diferente. É uma escolha de uma solidão, é uma escolha de um mundo onde ele tem uma dificuldade imensa realmente em sair de dentro dele, né? E ir para fora. E ele prefere esse mundo de fantasias. O borderline não prefere, ele faz isso como um mecanismo de defesa, correto? Então eu acho que aqui é uma explicação geral sobre diferenças importantes, certo, pessoal? Eu estou começando a escrever um livro que vai chamar Transtornos e eu vou falar através de histórias, né? Eu vou narrar histórias, eu não vou fazer um livro muito didático, né? Fica sempre aquele livro um pouco chato, mas eu vou narrar histórias e cada personagem vai representar um transtorno de personalidade de uma forma fácil para que vocês compreendam, né, o dia a dia dessas pessoas e eu vou tentar ao máximo passar realmente as sensações que essas pessoas passam e as diferenças, principalmente quando a gente fala em todos os transtornos de personalidade, certo? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Um beijo grande.